Ó, eu vou ensinar umas coisas para vocês, aprender a orar, né, e a trazer a existência, para vocês ser abençoados, igual o Edmar falou aqui, tá? Então vamos dar um exemplo. Quando eu quero algo, né, eu aprendi que eu tenho que aprender a pensar sobre aquilo, e imaginar aquilo, criar uma imagem, depois orar. E isso é como a gente fica grávido de algo, né? Mas primeiro a gente tem que entender que existe coisas que podem fazer com que isso seja abortado, você não consiga. E muito disso está relacionado àquilo que nós pregamos aqui na igreja. Então, eu prego sobre um assunto. Pastor, eu não vejo assim, eu não vejo, é porque você tem maus olhos, você não vê o porquê que o pastor está pregando aquilo. Então, às vezes você vai dar uma mão com açúcar para as pessoas, para eles aprenderem a andar na fé, e eles vão andar e não vai funcionar. Por quê? Porque eles não prestaram atenção, que o pastor estava ensinando bastante coisas que ia abortar isso. Então, uma coisa que nós temos que compreender, que Deus nos ama, nós somos filhinhos queridos do papai, né? Se você tem um cachorrinho, até um cachorrinho você quer, nessa noite mesmo eu estou preocupado com os cachorros aqui, que eles ficam sem abrigo, no frio, né? O que eles vão comer, como é que eles... Eu fico preocupado com o sofrimento dos animais. Imagina se eu não fico preocupado com as ovelhas, com os meus filhos, com os meus netos. Então, Deus, Ele é bom. Então, mesmo o sentimento que você tem por um animal, por uma pessoa, Deus tem muito mais. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Imagina se nós tivesse criado algo como nós, né? Se nós não ia amar. Então, Deus nos ama, é incondicional. Deus ama muito a gente. E quando a gente ama muito algo, a gente começa a querer fazer tudo para aquela pessoa. Imagina a casa que Deus quer que você more. Imagina, para um pouquinho aí, ó. Imagina Deus te amando muito. Imagina a casa que Ele quer que você mora. Quem está com capacidade de imaginar? Começa a imaginar a casa que Deus quer que você mora. Segundo a Bíblia fala que nós não temos capacidade de imaginar o que Deus tem para nós. Nós não temos capacidade de imaginar. Você pode imaginar assim, eu quero uma casa grande. Eu quero uma casa que todos os quartos tenham banheiro. Eu quero uma casa com um piso igual de vidro. Eu quero uma casa da cor tal, eu quero uma casa com uma fachada a mais linda da cidade. E você pode imaginar, agora diga comigo assim, Papai do céu quer me dar muito mais que isso. Então por que Ele não dá? Essa tem que ser a pergunta que você tem que fazer. Deus quer te dar, Deus tem o poder para te dar, Deus precisa te dar e não te dá. Aí que é o motivo de nós vir na igreja, para aprender como é que tenho que estar colaborando com Deus para Ele me dar essa casa. O que eu tenho, como eu tenho que viver para me colaborar para que Deus me dê o carro que eu quero. Como que eu tenho que me comportar, que eu tenho que viver para que eu possa pedir o que eu quiser e Deus vai me abastecer. Então, a outra coisa, nós temos que separar as coisas. Diga comigo, separar as coisas. Por exemplo, antes de você administrar as coisas, você tem que separar. Numa empresa, é separado assim, tesouraria, moxerifado, vendas, né? Tem tudo separado, contabilidade, é tudo separado. E todos têm que viver em harmonia, senão a empresa toda quebra, vai mal. Né? Na nossa vida também, tem que ser tudo separado, casamento, igreja, trabalho,
né? Nossas finanças. Você tem que separar as coisas. Então, quando nós separamos as coisas, se eu tiver emocionalmente abalado por causa do meu casamento, eu vou saber não deixar o meu casamento atrapalhar aquilo que está bom. Pegaram? E tudo isso nós só pode administrar certinho se nós tivermos uma razão. Uma razão. Ó, por que você tem que aprender a administrar todas as coisas? Porque você quer ser feliz. Você quer ser vencedor. Então, por causa de você querer ser feliz e Deus cumpriu o propósito na tua vida, você quer se dar bem na vida, então você precisa separar as coisas. Porque se você não separar, você vai ser uma pessoa bagunçada no teu coração, nos teus conceitos. E nós temos que aprender. Eu estava falando para o Pedro outro dia lá na loja, falei: Pedro, é igual vestir roupa. O comportamento nosso em cada lugar tem que ser para aquele propósito. Até eu citei um caso, ó. Eu vou citar um caso só para você entender o que é vestir roupa. Um caso bem agressivo, né? Um dia eu precisava ficar bravo com alguém. Entende? Eu não podia ficar bravo com a minha emoção, porque eu não estava emocionado, eu não estava com vontade de ficar bravo. Eu precisava ficar bravo com aquela pessoa. E eu chamei a Ana Paula, né? Falei: Ana Paula, vou fazer isso e isso, você vai achar que eu estou possesso, que eu estou louco, que eu fiquei não sei o quê. Mas é tudo porque eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso colocá-la no lugar dela para ela, senão ela vai se dar mal na vida. Então, quando nós estamos aprendemos isso, nós vamos começar a descobrir o nosso defeito. Diga comigo, os nossos defeitos. Então eu vou começar a descobrir o meu defeito, falando assim: peraí, por que eu estou não gostando do meu patrão? Eu estou misturando as coisas. Vamos dar um exemplo. Ninguém gosta de trabalhar, eu também não gosto. Só que o porquê eu vou trabalhar não me dá o direito de eu ter um comportamento que a minha emoção vai fazer eu ter um comportamento errado lá. Então o que eu comecei a pensar? Bom, eu estou sendo pago. Se eu tiver cavucar buraco, vai morrer, não sei o quê, eu vou fazer aquilo que eu estou sendo pago. A hora vai passar, vai terminar o meu dia, né? Eu cumpri minha obrigação, vou para casa e vou ser feliz. Então eu não preciso, porque eu não gosto de uma coisa, entender, né? Deixar atrapalhar a minha vida. Eu posso administrar aquilo, por quê? Porque a minha vida é mais importante do que o meu trabalho. Só que a minha vida precisa do dinheiro do meu trabalho. Por isso, a Bíblia fala assim: tudo que for fazer, faça bem feito, para agradar ao Senhor. Entende? Então eu preciso aprender a separar as coisas. Porque uma hora o pastor está te pregando sobre casamento. Outra hora eu estou pregando sobre finança. Outra hora eu estou pregando, né, sobre várias coisas. Se você não separa as coisas, você começa a não concordar. Por quê? Porque você não é organizado, né, na tua casa, na sua coisa, muito menos nos teus pensamentos. Quando Deus manda você trazer à existência algo, você tem que começar a profetizar sobre aquilo. Vocês lembram quando eu comecei a ensinar a administrar a partilheira, a escrever o que vai comprar? Vocês acham que era só aquilo que Deus estava querendo de nós? Não, ali vocês estavam trazendo à existência um espírito de algo que tinha que transformar a visão de vocês, porque na hora que Deus fosse dar a casa que Ele quer dar para você, né, você está pronto. Mas nós somos assim, nós somos rebeldes, nós somos maus. Deus está ensinando e nós não estamos nem aí, ainda às vezes não estamos nem concordando. E não temos temor. E
Vocês mesmos sabem quantas vezes eu conto o testemunho, para Deus dar a minha casa, né? Eu tive que pensar diferente a respeito de uma coisa que eu estava criticando. Deus me levou lá para me dar uma visão, e eu estava rejeitando a visão. Porque não era importante eu ter a casa que eu tenho para mim, mas para Deus, diga comigo, para Deus, era. Então olha bem, você tem que parar de dar importância àquilo que você quer e começar a ver o que Deus quer da tua vida. E eu tenho certeza que primeiro Deus quer te transformar, depois Ele quer te dar o melhor, Ele vai querer exagerar. Se você fala assim, por exemplo, Deus nunca vai me dar uma Ferrari. Pegaram? Nunca. Primeiro porque eu não quero. Então no meu pensamento, né, ter uma Ferrari para andar em Bandeirante é coisa de idiota. Aquilo, é dessa alturinha do chão. Pegaram? Agora vamos supor que Deus queira me dar uma Ferrari. Deus vai ter que mudar eu até de cidade, porque em Bandeirante não dá para andar de Ferrari. Deus vai ter que fazer algumas coisas na minha vida, para que eu possa andar de Ferrari. Não é só dar dinheiro, dar um monte de dinheiro para mim, não é só isso. Né? Então, o que acontece? Deus quer me dar muito mais. Às vezes você vê aqueles caras assim que tem 30, 40 carros. E Deus queria dar muito mais para ele. Deus quer dar muito mais para ele. Mas a nossa mente, eu aprendi, né, que eu olhando aquilo e ficar criticando no meu coração, né, eu não estou fazendo o que Deus quer. Deus é exagerado em tudo, querido. Vocês já imaginaram o palácio de Deus? O dia que nós for salvo, for morar lá no céu, você vai entrar no palácio dele, né? Você fica falando que esse cara lá de Dubai, que põe ouro na parede, tudo, né? Como é que é o palácio de Deus no céu? Agora fala para mim, qual pai que quer que o filho viva pior do que ele? Qual o pai que quer que o filho viva pior do que ele? Então, como é que Deus quer que eu viva? Então, a primeira coisa que nós temos que sair, é sair da prisão da pobreza. Falar em prisão, para você entender, quando lá fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, existem fortalezas na nossa mente, no nosso coração, que precisam ser quebradas para nós termos riqueza, para nós termos a glória de Deus, para nós termos a vivalista. Só que depois que quebra isso, existe uma realidade. Você estudou? Você fala bem? Você sabe administrar? Você sabe, se você não sabe organizar a partilha da tua casa, você vai saber organizar um texto? Uma redação? Estou perguntando, gente. Então, olha bem, para você ver, existe algo, né, que chama-se justiça. Deus só pode fazer aquilo que é justo. Deus nunca vai negligenciar a justiça dele, porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Tanto é que nós somos tão despreparados para o que Deus tem, que o caminho mais curto é você submeter o máximo à dependência de Jesus, mas ser muito humilde, porque eu não tenho habilidade, capacidade e estudo para ser o empresário que eu sou, mas eu tenho humildade para saber que o meu segredo é buscar Jesus em primeiro lugar, e Ele está me dando o máximo que a justiça dEle permite. Pegaram? Então, posso falar a verdade para vocês, nós temos muito pouca chance de sair do lugar que nós estamos,
sem sermos humildes na presença de Deus. Muito pouca chance. Porque se nós vencermos a barreira, né, que nós temos da limitação de Deus na nossa vida, nós vamos passar pelo processo de andar, né, crescer na fé, estar preparado para aquilo que Deus tem para nós. E por mais que você se esforce, se não tiver o suficiente submetido a Deus, Deus não pode te dar, porque a justiça nossa é Jesus. Nós somos a justiça de Jesus na terra. Quanto mais nós estiver em Jesus, mais Deus tem condições de nos ajudar. Por quê? Porque Deus não pode ser injusto. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então Ele pagou o castigo da pobreza. Então, se eu quiser ficar rico, né, eu tenho que me lançar aos pés de Jesus, porque Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Aí você vai ter que falar para todo mundo: eu fiquei rico por causa de Jesus. Eu tenho a casa que eu tenho por causa de Jesus. Então eu vou contar o segredo do Edmar. Às vezes nem ele viu do jeito que eu vejo, mas eu vou contar. O segredo do Edmar é que ele pegou todas as coisas dele, mesmo ele sem saber, ele começou a priorizar a igreja. A igreja não é a igreja que é o segredo. O segredo, diga comigo, é Deus. Fala aí. Fala aí, igreja, fala aí. É coisa de Deus. Então, quando você vai priorizar a Deus, significa que você vai priorizar as coisas de Deus. Agora preste bem atenção. Eu estou com um problema no meu casamento. Ele pode se tornar prioridade até acima da igreja. Não sei se vocês estão entendendo. Mas não é prioridade mais do que a igreja no momento. Por quê? Porque se o meu casamento estiver destruído, eu estou prejudicando quem? Quem é que eu estou prejudicando? A igreja. Pegaram? Eu preciso ganhar dinheiro, ter a minha finança. Eu preciso ter uma economia saudável. Porque se eu não tiver, eu estou prejudicando quem? Vamos dar um exemplo. Você pega teu salário e não guarda os 20% que o pastor manda. Quem que você está prejudicando? Mais do que tua própria vida? A igreja. Porque ainda você não consegue, você vai lá e fala para os outros. Mas não precisa ser do jeito que o pastor está falando. Quer dizer, você está prejudicando a unidade, a pregação do pastor, a vida. Às vezes você está até numa situação legal, mas você não está fazendo as coisas para ser testemunha para os fracos. E a gente tem que se fazer fraco para o fraco. A gente tem que ser exemplo. Pegaram? Então eu priorizo a igreja. Aí o Edmar, desde quando ele entrou no ministério, a gente notou que ele não mistura a igreja com as coisas. Ele está passando uma luta lá. Ele não teve uma vez que ele faltou na igreja que ele não comunicou, não conversou, mesmo quando ele não era líder, não era nada. E ele faz naturalmente. Só por causa disso, o Edmar pode... não é ele que deseja, Deus coloca algo no coração dele, que sabe, porque Deus quer agradar ele, ele já imagina aquilo acontece rápido. Por quê? Porque Deus está se alegrando, porque Ele está priorizando. E o Edmar não é melhor do que nós. É porque ele acertou a veia. Entende? Pastor, mas tem outros membros que dedicam mais à igreja do que o Edmar. Mas obedece a palavra. Está ligado nos ensinos que o pastor dá. Está seguindo princípios? Está estudando, está vendo que precisa melhorar no trabalho, está reclamando do patrão? Está guardando os 20%?
O Edmar, eu acho que não guarda os 20%, mas eu tenho certeza que ele guarda o máximo que ele pode. O Dorival e a Raquel também, eu tenho certeza que eles não guardam 20%, mas eles guardam o máximo que eles podem. Eu duvido se eles não investem muito mais do que 20%. E quando a gente ganha salário, você fala, pastor, mas o que eu ganho é pouco, não dá. Não é que não dá, é que você não quer pagar o preço para dar. Você não tem gestão, e você não entendeu que essa gestão, se você tiver ela, você vai aprender a comprar, você vai aprender a administrar as coisas, e depois, meu filho, qualquer lugar que Deus te colocar, é aquilo que vai te deixar rico. Né? E eu tenho uma outra coisa, às vezes também a pessoa é preparada, pronta, para prosperar, para ficar rico, mas ele não quer. E Deus sabe que ele não quer também, porque para ele não precisa, né, tal, e ele está feliz. Olha lá, o Dori e a Raquel mesmo, eles são felizes do jeito que estão. Vocês pegar uma empresa para trabalhar, vai virar uma tribulação na vida deles. Então, tá bom, tá, mas que Deus quer dar para eles uma empresa, que Deus quer dar uma casa grandona, que Deus quer dar carros, né? Tanto é, querido, como é que milagre é esse? Do Dorival e a Raquel ganhar uma mixaria que ganha, andar no carro que anda e ter dinheiro guardado. É porque o que eles desejam, Deus dá. O carro do Dori e da Raquel é 100 pau custa. Né? E esses dias estava falando de comprar uma caminhonetona grande, é que eles não querem, mas eu tenho certeza que se eles já têm. Então, qual que é o segredo? O segredo está lá em Mateus 6,33. O que diz lá? Buscai e as demais coisas. Ó, o que eu ensino para vocês aqui, quando eu vou nas igrejas por aí, que eu vou ministrar para empresário, para tudo, eles ficam, pratica e dá certo. Agora a igreja não quer pagar o preço. Por quê? Porque vai ter que sentar com a esposa, vamos fazer o livro de entrada e saída. Depois vamos orar e vamos fazer de tudo para melhorar a entrada. E para diminuir mais a saída ainda. Vamos cortar. Na hora de falar de cortar, ele vai falar assim, não, mas isso nós não pode cortar. Não, mas isso nós não pode cortar. Querido, você pode, a maioria das coisas nós pode fazer. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos dar um exemplo. Você tem um gasto de alimento. Vamos falar de alimento, comida. Né? Você já foi no mercado e viu o que tem tudo aquilo que você precisa para viver bem, nos mais baratos que existe? Você chegou no mercado, você viu que o tomate está R$8 o quilo, você falou assim, tomate, nós vamos ficar um tempo sem tomar, só depois que chegar nos 5. Tomate pode ir a 20 conto. Mas se ele tiver 10, né, e eu ganho 4, 5 mil, 3 mil, 5 mil para baixo, gente, deixa o tomate, vai comer. Come cebola. Mas eu não gosto, está vendo? Aí que está o negócio. Eu não gosto. Então, se a pessoa, ela não aprende que aquilo é um ato profético, para ele aprender a administrar e tal, é o que Deus confiou nele, é aquilo, ser fiel no pouco, sobre o muito. Amanhã depois, o tomate pode estar 30 quanto quilo, sendo dentro do mercado, você vai pegar o seu tomatinho, vai levar para casa, e vai comer, mas no momento não dá. Se você perguntar para minha esposa, quando nós casamos, era assim, nós íamos em 4, 5 mercados, para achar os lugares mais baratos, comprava, fazia tudo planejadinho.
fazia a compra do mês, era marcada e tal, e se não desse, não comprava. Agora, nós estamos vivendo uma geração, né, que vai empurrando tudo com a barriga. Parece um probleminha, ele vai lá e compra. E está ficando difícil de eu ensinar vocês, né? Porque eu estou vivendo em outra já. Porque na época que eu estava aprendendo, né, era mais fácil ensinar porque eu estava praticando. Eu não posso mais praticar isso. Estou em outra. Entenderam? Então, e vocês têm que aprender que para vocês chegar lá, para ter a casa, por exemplo, você tem uma casa, mas Deus quer te dar outra casa, Deus quer te dar uma casona. Você ganha 3, 4, 5 mil por mês, mas Deus não quer te dar isso, Deus quer te dar uma empresa para você ganhar milhões. Mas não pode. Quando a gente está ministrando a palavra, a gente está ensinando a você, querido, a entrar na dimensão da visão, do desejo. Sabe de onde veio a riqueza de Jacó? Foi o dia que Jacó chegou diante de Deus. O que eu estou fazendo agora aqui? De todo mundo vir ofertar. Todo mundo dizimar. Porque a visão de Jacó foi assim. Ele teve a visão, ele viu os anjos subindo e descendo. E ele viu que ali, né, a presença de Deus estava ali. Na hora que ele viu a presença de Deus, sabe o que ele fez? Chegou a minha vez. Ele fez um pacto com Deus. Um pacto. Ele fez uma aliança. E ele fez a seguinte oração. A oração que ele fez. Não tinha nada a ver, né? A visão dele com a oração que ele fez. Ele fez uma oração assim, ó. Senhor, ele aproveitou que ali era a presença de Deus, ele estava na presença de Deus. Então vamos supor assim, né? O dia que essa menina, eu orei por ela para o braço, eu não queria saber da cura, eu queria que ela visse assim, aqui tem a presença de Deus. E então não pode perder a oportunidade, eu vou fazer um pacto. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Jesus morreu lá na cruz, né? Para quê? Para nós fazer um pacto com Ele. Então quando eu sou evangelizado, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um pacto com Jesus. Aí na prosperidade, qual é o pacto que eu vou fazer? Copio de Jacó. Fala, Senhor, se o Senhor me dê saúde, e me dá prosperidade, e me fizer ser bem sucedido em tudo que eu pôr a mão, eu vou te dar 10% de tudo que eu ganhar. Esse foi o pacto de Jacó. E Jacó, quando Deus olhava para o coração de Jacó, Jacó não tinha problema com dinheiro para ofertar para Deus o dinheiro. E Deus conhecia o coração dele. E se Deus sondar o nosso coração e ver que nós temos problema com dinheiro, então você sabe que você fez uma aliança com Deus, mas você vai precisar curar o teu coração, porque a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Ele sonda o coração. Então o que é o coração? Você ainda, entendeu, né? Está dando dízimo, mas você tem maus olhos, tem uma maneira diferente de ver as coisas, acha que não precisa, e vai na conversa dos outros, ainda não entendeu, né, que não tem nenhum versículo no Novo Testamento que não foi escrito para a igreja, que tudo é igreja. E se você for um membro do corpo, se eu tirar o coração de dentro não vou tirar o braço, né? O coração é fundamental. Tira o braço do corpo da Suzana, o que vai acontecer com o braço dela? Vamos, gente? Vai apodrecer. A igreja é o corpo. Se o membro não estiver no corpo, o que ele vai acontecer? Então você não aprendeu ainda que agora a tua vida é de Jesus, é da igreja, você é a igreja. Você é corpo de Cristo, você é a igreja. Agora, né, se você é o próprio corpo de Cristo, né, não faz aliança com Deus, não faz pacto com Deus, não priorizou a Deus, não organizou sua vida para priorizar. Amanhã você vai lá, está emburrado, né, o porquê você está emburrado é um bloqueio espiritual. Deus não pode te abençoar. Olha aqui que a Bíblia fala até de salvação, que a Bíblia fala da salvação.
quando você for orar, se você não perdoar de todo o coração as pessoas que te ofendeu, o vosso Pai Celestial não perdoará vocês também. E por que Deus não vai perdoar? Ah, mas Deus conhece o meu coração, mas Deus não vai poder te perdoar, por causa da justiça dele. Se a justiça de Deus não fosse forte, ele não precisava matar Jesus. Entende? Por que ele teve que matar Jesus? Por causa da justiça dele. Agora, nós só podemos receber as coisas de Deus porque Jesus cumpriu a justiça de Deus. E se você agora não cumprir a justiça de Deus em Jesus, diga comigo, em Jesus. Em Jesus, porque isso é a graça, porque sem Jesus, nada. Então, e Jesus começa a fala assim, ó, aquele que me ama, aquele que ouve me obedece. Entende? Então, olha bem, nós vamos vendo, né, que tem que fazer aliança, pacto, para poder você, no coração, estar cumprindo a justiça de Deus para Jesus que quer, você já organizou a tua vida. Então, ó, ele já não negocia mais Jesus. Então, quando ele aprende que a igreja é importante, ele fala assim, epa, ele não está olhando para a igreja que é importante, ele está falando assim, se eu não fizer isso, eu vou perder Jesus, capaz que eu vou perder Jesus, eu vou abraçar a igreja. Né? Então, olha bem, deixa eu pegar um versículo aqui, porque senão eu estou pregando e não... que eu esqueci. É Mateus 7 a 11, filho, desculpa aí. Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos lá. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, vamos pegar só esse versículo aqui mesmo. Tem o outro lá, né, que fala assim, pedir, dar-se-vos-á, boa medida, também recalcada, se não me engano está lá em 2 Coríntios. Não, 2 Coríntios não, é Jesus mesmo falando, também deve estar em Mateus também, capítulo 7. Olha bem, a primeira coisa que você tem que entender, é que você agora entregou a tua vida para Jesus, você frequenta a igreja, você é um dizimista, tem que alinhar isso a bons olhos, a simplicidade, a uma dependência de Deus. Se você quiser usar isso e querer além dessa dependência, você entra num campo perigoso, porque você vai entrar no campo que você vai querer saber como é que funciona, fazer certo, fazer não sei o quê, você já vai, desculpa a palavra aqui, tá? Você vai cagar e sentar em cima, porque vai se achar orgulho no teu coração. Quando Deus dá um comando, uma revelação de como se comportar, nunca podemos perder, querido, a dependência, a simplicidade de uma criança. E essa simplicidade, essa humildade, ela não pode ser fingida, porque vai dar caca também. Vai dar caca. Então nós precisamos saber que nós temos que pedir e dar-se-vos-á. E por que pedir e dar-se-vos-á? Para ser humilde. Para falar para Deus, Deus, eu estou te pedindo porque o Senhor pode dar, eu não posso conseguir por minha força. Senhor, eu também estou pedindo para Deus entrar no negócio, eu não sei se vocês entendem, entra no negócio dessa casa, Deus, estou querendo essa casa. E nós devemos estar pedindo em tudo, pedindo para Deus, dependente dEle.
E tudo que Deus já deu, nós temos que manter grato, porque se nós não tiver grato com o que Ele já deu, nós não vamos conseguir mais. Então nós temos que estar pedindo. Na hora que você está pedindo, vem uma imaginação ou não vem, gente? Já não vem ou não vem? Não vem uma vontade? Eu estou pedindo uma casa para Deus, né? Mas eu queria uma casa assim, assado. Se você tiver uma mente pobre, você fala, mas eu queria uma casa pequenininha. Fácil de limpar. Não é assim? Você começa a limitar. Aquilo que você deseja, você vai abraçar. O irmão Juarez, ele disse que foi numa igreja uma vez, e ele viu uma pessoa profetizando. E a mulher profetizando, né? E o Juarez pegou aquilo. A igreja era muito simples, mas a mulher falava assim, se vocês pensar pequeno, eu faço pequeno. Se vocês pensar grande, eu faço grande. O que vocês pensam, eu vou dar. Quando fala pensar, se eu falar assim, você tem que ter uma visão, você vai ficar preso a um mau entendimento. Entende? Você não pode ficar acreditando só naquelas visões sobrenatural que um profeta dá, eu vi tal coisa, eu vi isso, eu vi aquilo. Isso aí, querido, é bênção, é dom do Espírito Santo, mas não, se você for depender disso, você vai ficar limitado. Você acha que Deus vai fazer acepção de pessoas? Então, o que eu quero ensinar vocês, é vocês criar a visão, a imaginação. E não pensar que é porque vocês merecem, é porque Deus quer dar. Aí vocês vão falar assim, mas eu atrapalho, eu não mereço, mas Jesus é a sua justiça. E em Jesus você pode pedir tudo. Agora, você só precisa saber que depois Jesus vai pedir para você mudar uns comportamentos. Entende? Mas olha bem, saber que Deus já te deu, você já imaginou, já está tudo aberto, agora vai ser bom você frequentar a igreja, porque você vai dar mais valor no que o pastor prega. Porque agora você tem uma razão para poder obedecer a palavra. Aí eu vou contar para vocês como é que Jacó ficou rico. Então Jacó, primeira coisa que aconteceu com ele, diga comigo, tinha pacto com Deus, fala aí. Ele foi injustiçado. Ele foi trabalhar para o sogro, e ele trabalhava que nem um doido, ele era louco para trabalho e tudo, e o sogro ficou muito rico com o serviço dele. E aí o sogro falou para ele assim, né? Ele não era sogro ainda, né? Ele falou assim, eu gostei muito do seu trabalho, você põe a mão, as coisas prosperam. Vamos negociar, o que você quer para trabalhar comigo? Ele falou assim, eu dou 7 anos para casar com a Raquel. Não é Raquel do Dorival não, tá? Raquel. Eu dou 7 anos do meu trabalho para você, troco da Raquel. E a Raquel era aquela potrocona bonita, sabe? Aquela mulherzona bonita, né? E Jacó fechou o negócio com o sogro, trabalhou 7 anos, foi dormir, né, com a Raquel no dia da núpcia dele. Na hora que ele acorda de manhã cedo, porque naquela época não tinha luz, né? Acorda de manhã cedo, ele olhou assim, era a irmã da Raquel, que era feia que dói. Olhou assim e falou assim, E ele foi lá no sogro, o que o senhor fez comigo, não sei o quê, papapá. Aí o sogro dele falou assim, mas aqui nós não temos tal costume, primeiro você tem que casar com a mais velha. A mais nova nunca pode casar da mais velha. Quer dizer, diga comigo, passar a perna nele. E o que Jacó fez assim? E agora? Aí o sogro dele falou, agora você trabalha mais 7 anos pela Raquel. Aí ele trabalhou. Venceu os 7 anos, agora Jacó foi lá e foi negociar. O negócio é o seguinte, agora eu quero
meu salário para mim, para meus filhos, eu quero minha parte. O cara falou assim, não, vamos negociar então. Falou, o quê? O que você quer? Aí Jacó, confiando em Deus, ele fez uma proposta absurda para o seu sogro. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, toda ovelha que nascer malhada, ou listrada, ou preta, né, que tiver lista preta, ela é minha. E todas as outras é sua. O sogro falou assim, esse cara é tonto, eu ganhei ele, peguei ele de novo, passei a perna dele de novo. Por quê? Porque quase não tinha as ovelhas malhadas e coisa. Ainda sabe o que o sogro falou? Feito, só que o sogro pegou todas as malhadas, a que tinha mancha preta, e levou muito longe de Jacó. Tirou. Não tinha mais possibilidade de Jacó ter as ovelhas malhadas. Aí Jacó fez o que eu quero que vocês entendam, que é importante vocês aprender sobre visão. Jacó foi lá onde as cabras bebia água, e ele colocou, para poder, diga comigo, ele precisava de uma visão, falei. Então Jacó, em vez de usar só a imaginação, ele fez um ato profético, ele colocou vareta, para que a hora que o sol batesse na água, e fazia sombra, na hora que as ovelhas que ele queria forçar, ele colocava o pau, a ovelha bebia aquela água, e o sol fazia sombra nela, né? Então aquelas ovelhas iriam nascer listradas. Jacó também, o sogro dele ensinou ele a ficar veaco também, daí ele ficou veaco também. Aí o que ele fez? Toda vez que vinha a ovelha fraquinha, ruim, Jacó tirava as varas, porque ele não queria cria das ruins, ele só queria cria das boas, das raçudas, né? Aí ele ia lá, colocava, ele via aquela lista e ele ficava pensando, né? Ficava ali, Deus vai fazer nascer listrada. E aí a Bíblia fala que com isso tudo, Jacó ficou muito rico, e o seu sogro achou, né, que ele passou a perna nele. Então nós vamos ver na história. E Jacó ficou tão rico, querido, que o irmão dele que tinha ficado lá com a herança dele, né, já perigoso perder para ele. Então o que aconteceu? O que nós aprendemos com isso? Né? Quando você quer algo, você tem que imaginar, igual o irmão falou assim, ó, eu comecei a pegar papel sulfite e desenhar. Aqui nesse ministério, essas coisas, tudo que acontece aqui, né? Eu ficava desenhando. Né? Por isso que não ficou muito legal. E a gente, o que a gente fez? Traz a existência. Se você não tem capacidade de desenhar a tua casa, vai lá, contrata um arquiteto, fala, faz um projeto para mim aí, né? E você fica olhando aquele projeto, você fica imaginando já. Daqui a pouco começa a vir uma ideia, né? Você fala assim, olha, já dá para me comprar um terreno, assim, assim, assim. Você pensa que não, mas é Deus trazendo a visão, a existência. Aquela casa, para poder existir, tem que ter um terreno. De repente Deus, né? Alguém está construindo uma casa dessa para você, o cara vai chegar, ó, tem essa casa aqui, né? Igual o dia que o cara foi oferecer a casa, depois que eu saí da frente de Deus, né? Porque eu estava na frente, né? Ele não deixava ele me dar. Eu voltei lá de Campo Grande, né? Com o meu coração mudado. Cheguei de lá na pior época da minha vida, na pior fase, sem condições, né? Por um milagre. Diga comigo, milagre. Você tem que saber, querido, fica tranquilo. Se Deus não te der de modo natural, Ele faz um milagre. Então eu tinha necessidade de ter uma casa, eu morava em casa alugada. A nossa vida era sofrida, mas não era feliz. E Deus, na hora que
Na hora que eu voltei de lá, querido, foi assim, ó, eu não podia comprar uma casa, eu estava devendo muito, mas de repente foi um cara lá e ele estava construindo a casa para nós. A casa já estava quase pronta. Quem sabe Deus já não tem a tua casa pronta? Só está faltando você também sair da frente. Quem sabe, né, Deus já não tem também a tua empresa pronta. O casamento não é só coisa material. Você pode visualizar o casamento que você quer. E depois, né, você visualiza, daí você fala assim, não, agora eu tenho uma razão para mim ir na igreja, né? Porque eu sei que eu sendo organizado, administrando bem, eu sendo trabalhador, eu sendo isso, eu fazendo isso para a igreja, eu priorizando as coisas da igreja, a visão do meu casamento, eu estou chamando ela à existência. Entenderam? Eu posso ter um chamado, um ministério abençoado. Aí quando eu estou vindo na igreja, eu estou aprendendo isso. Glória a Deus. Aprenderam a ter visão? Agora, vou ensinar na prática, tá, gente? Na prática, fala assim comigo, ninguém precisa profetizar, falei. Falei, eu já sei que Deus é meu pai, falei. Ó, o que a Bíblia fala? Ninguém precisa profetizar, é só ler Bíblia. E a Bíblia é a Escritura sagrada. A Bíblia é o pacto de Deus para a nossa vida. Olha o que a Bíblia fala. Ó, deleita-te no, e Ele vai satisfazer o que deseja o teu. Pegaram? Aí você fala assim, então qual que é a minha prioridade? Priorizar a Deus. Tem gente que Deus vai fazer as coisas bem rápido, porque Ele está bem pronto. Agora, você que não está pronto, às vezes você vai ficar mais tempo priorizando a Deus, né? Mas as coisas vão acontecer na tua vida também. Por quê? Porque tem gente, você olha para ele hoje, vai ser impossível. Por exemplo, eu arrumar um bom casamento, era impossível. Entende? Porque a mulher que quisesse eu era louca da cabeça. Não tinha juízo. Tanto é que a Rose não me quis. Teve que ter um milagre. Porque pensa bem, ó, como é que uma mulher que tem juízo vai querer um cara, ó, pai de 4 filhos pequenos, separado, sem estudo, desempregado. Então, gente, nem eu queria eu. Imagina se alguém ia querer. Despreparado. Então, mas o que eu fiz? Peguei firme na igreja. Todo dia na igreja, todo dia. Aí rapidinho Deus já começou a me usar, comecei a trabalhar na igreja, né? E vamos e tal, e pá, né? E Deus não mudou a minha vida para poder eu casar com a Rose, né? Deus mudou a Rose para casar comigo. A única coisa que eu virei foi crente, né? Aí já dava para animar um pouquinho, pelo menos, né? Temente a Deus, né? Pode ser que dê certo. Então, o que você tem que entender é isso. O que você aprende aqui na igreja é para o teu próprio bem. Agora, se você não quiser aprender, se você ficar atrapalhando a Deus, você vai ficar na igreja o resto da vida, talvez vai ser salvo, né? Mas você está perdendo muita bênção. Eu estou perdendo, agora imagina quem não tem nada, quem não consegue nada. Agora, olha bem, quando eu tenho um propósito, eu não vou mais deixar o medo, coisa de dirigir, eu vou deixar o meu propósito. Eu nunca esqueço de Davi antes de matar o Golias, que ele precisou ser incentivado. Ele ia matar Golias de qualquer jeito. Mas por que ele ficava perguntando? O que vai ganhar mesmo? Vai casar com a filha do rei. E eu fico imaginando, né? Falei assim, por que Davi fez aquilo? Porque ele tinha que ter motivação, motivo, razão
para poder fazer aquilo que ele iria fazer de qualquer jeito. Não podia ser religiosidade. Pegaram ou não? Não podia ser uma fé barata, não podia ser patriotismo. Ele tinha que fazer aquilo pela fé. E olha bem, vamos pegar um versículo aqui para você entender sem fé. Põe Hebreus 11, versículo, se eu não me engano é 6, né? 11, 6, põe lá. Ó, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Agora, por que ninguém pode agradar a Deus sem fé? Ó, porque é necessário que quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que diga comigo, recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, Deus, Ele quer recompensar aqueles que procuram Ele mais. Entende? Então Deus quer recompensar. Então você saber o seguinte, ó, Deus vai me dar dinheiro. Deus vai me dar uma vida boa. Deus vai me dar um casamento maravilhoso. Vai me dar uma coisa maravilhosa. E qual que é o caminho? Conhecer Deus. Você conhecendo Deus, você pode começar a buscar as coisas de Deus. Aí o mundo jaz no maligno, vai querer não deixar a bênção chegar até a tua vida. Aí que entra aprender a palavra, aprender a batalha da fé, guerrear, né? Aprender sobre a justiça de Deus, tal, para poder trazer à existência aquilo que Deus dá. Agora, para terminar, olha bem, põe Hebreus capítulo 1 para mim. Versículo 1, quer dizer, 11, 1. Ó, sem fé, a fé é o quê? É o quê? Então, por que eu tenho que conhecer Deus? Diga comigo, Deus me ama. Fala assim, eu quero o melhor para o meu filho. Falei, eu estou longe, de ser bom igual a Deus. Falei, imagina Deus. Então, olha bem, eu que estou longe de ser igual a Deus, quero dar o melhor para o meu filho, né? Imagina Deus, o que Ele quer dar para mim. Então, bem, a fé é a certeza de que Deus é bom, de que Deus quer dar, de que Deus quer te prosperar, de que Deus quer te fazer uma pessoa tal. Deus tem que ter certeza disso. E de que vamos receber as coisas que esperamos. Então, primeira coisa, olha bem, eu vou obedecer o que o pastor ensina. Por quê? Porque eu quero unidade na igreja. Porque a igreja vai poder ligar as coisas no céu. Na hora que eu desejar alguma coisa, essa igreja aqui, tudo que a gente deseja, Deus dá. Então, eu vi isso na vida do pastor, eu vi o Edmar contando, então vai fazer para mim também. Espera aí, Deus curou o braço da Tainá. Então Deus está aqui. Não vou perder a minha oportunidade, é aqui que eu vou fazer aliança com Deus. Né? Deus está aqui. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Eu recebi um milagre, eu recebi uma benção aqui, né? Então Deus está aqui, eu vou fazer uma aliança com esse Deus. Às vezes a aliança é só igual a da Tainá, é só sentar no primeiro banco. Né? Para começar, lógico, né? Então, olha bem, eu vou fazer essa aliança. Agora, por que eu vou fazer? Porque esse Deus é bom. Eu já ia fazer de qualquer jeito, mas eu vou fazer, mas Deus é bom. Agora eu descobri que Deus quer me dar uma casa, então eu quero. Eu descobri que meu modo de pensar é de pobre. Eu falei assim, isso desagrada a Deus, então eu vou pensar como rico. Eu quero.
Agora eu descobri também que ninguém precisa me dar uma profecia. Eu leio um versículo bíblico, aquilo é meu. Para que você vai buscar profecia, querido, sendo que a Bíblia é a escritura, é o documento de posse? Se está ali é verdade, né? Então eu creio na palavra de Deus. Para mim, eu peguei esse versículo, ó, deleita-te no Senhor, que Ele satisfará o que deseja o teu coração. E outra coisa que a gente tem que aprender, não é priorizar só a igreja. A gente entrega a vida para Jesus. Então amanhã lá no meu trabalho, eu tenho que fazer as coisas para agradar a Deus. Não aos homens, mas a Deus. Entende? E quem conhece o coração da gente é Deus. Mas você não pode usar isso como desculpa, você tem que estar preocupado. Eu sempre vou lá para agradar a Deus e eu nunca acho que estou agradando. Porque o dia que eu achar que eu estou agradando a Deus, eu vou me achar, né? E aí eu caí no pecado que eu vejo muita gente caindo, que é do orgulho. Mas eu vou. A intenção minha é agradar a Deus. Agora não estou falando que eu consigo. Eu acho que eu fico longe de agradar. Então essa dependência, sabendo que você não é perfeito, que você sempre tem que melhorar, na realidade é o ponto que nós vamos ter que viver em qualquer momento da nossa vida. Por mais que você acerte, por mais que você seja o bambabamba, por mais que você chegue lá, não achou que está bom, querido, você já caiu na soberba. E a soberba não deixa você decolar, e se decolar, cai. Pegaram? Aí a pessoa pensa, né, que porque você está com a intenção de agradar a Deus, você vai lá e vai agradar a Deus. Vai nada. Deus está alegre com a sua disposição em agradar a Ele, com a decisão que você tomou, mas não se acha não que pegaram. E aí, querido, funciona o seguinte, ó, o que você desejar, e Deus vê que você precisa, Deus faz milagre por causa da sua necessidade. Creia nisso. Agora, a primeira coisa que tem que fazer, o que é então, depois dessa pregação? Eu vou chamar vocês para fazer agora. O que é fazer? Faz uma aliança com Deus. E essa aliança, né? Ela fez com que Jacó tivesse um temor de Deus. E tudo que ele fazia, ele falava assim, eu tenho que vencer, porque eu vou ter que dar 10% para Deus. E Jacó não queria dar 10% de uma ovelha, ele queria dar 10% de muito. Ó, o que ele falou para Deus? Ó, se o Senhor me levar em minha intercessão e salvo, com saúde, certamente eu vou te dar 10% de tudo que o Senhor me fizer prosperar. Ele tinha certeza que ele ia prosperar. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui, hoje, falando assim, eu tenho certeza que Deus vai mudar a minha história, que vai me prosperar. Feche seus olhos e fala assim, Papai do céu, eu quero dinheiro sobrando. Fala, Papai do céu, me perdoa por não ter administrado as minhas finanças. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero um carro bom. Papai do céu, eu quero roupas bonitas e apropriadas. Papai do céu, eu quero ser bem educado e que eu quero ter saúde. Eu quero ter bons alimentos. Papai do céu, eu quero ter acesso às coisas boas dessa vida. Papai do céu, se o Senhor me fizer prosperar, eu quero fazer a minha parte para a tua obra aqui na terra. Papai do céu, eu quero acertar
Eu quero te dar alegria. Papai do céu, que os meus olhos estejam primeiro após a minha partida daqui da terra. Mas a minha vida aqui é como uma viagem. E eu quero o bom e o melhor nessa viagem e não quero me contaminar. Papai do céu, eu vou frequentar a igreja. Eu vou aprender agora o que o Espírito Santo diz à igreja, com humildade, para poder deixar o Senhor me dar tudo que o Senhor quer me dar. Papai do céu, me ajuda na transformação. E nunca deixe eu ser soberbo, nem orgulhoso, mas sempre dependente da sua misericórdia, da sua graça, na fé que eu tenho em Jesus, o meu Senhor. Amém. Querido Deus, meu Pai, eu quero colocar a igreja nas tuas mãos. Eu quero colocar cada membro aqui, Pai, nas tuas mãos. Aqueles que não vieram também, Pai. Porque essa noite, Deus, é uma noite de liberar bênção, Pai, para o teu povo. Eu quero, Pai querido, te dizer, Deus, que o diabo, Pai, pode estar se movendo. Mas eu estou dizendo que ele está envergonhado, Pai. Porque nada vai impedir o teu agir, Senhor. Deus, aquele que estava ameaçado de perder a casa, Pai querido, eu recupero ela agora em nome de Jesus. Aquele, Pai querido, que necessita, Deus, ter uma casa melhor, Pai, eu chamo ela à existência em nome de Jesus, Pai. Aquele, Deus querido, que precisa ter acesso, Pai, a mais recurso financeiro, Pai, eu chamo esse dinheiro agora em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Pai querido, que o dinheiro vai multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo aqui, Deus querido, que o teu povo, Pai querido, vai, Senhor, ser instruído pelo teu Espírito para dar um passo de cada vez. E dentro da sua necessidade, Pai querido, não vai ser passo não, Pai, vai ser milagre grande. Em nome de Jesus. Eu chamo a existência, Pai, o mesmo milagre que o Senhor fez, Pai, quando o Senhor me deu a casa, quando o Senhor deu o ônibus para o Edmar, Pai, quando o Senhor, como Pai querido, o Senhor, Pai querido, fez, Deus, com muitos que nós vimos, ó Deus querido, eu chamo a existência o mesmo milagre sobre cada membro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai querido, também, Pai, que o teu povo, Pai, não vai ser mais cego, Deus, aonde eles estão, Pai, as oportunidades que o Senhor está dando ali, Deus, de ser transformado, de aprender, de desimpedir o teu agir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu abro os olhos, Pai, das ovelhas, em nome de Jesus, Pai, para eles verem, Deus querido, que o que eles estão vivendo é apenas, Deus querido, um processo de transformação, Pai, para algo maior, Deus, para que esse processo, Pai, que não seja, Deus, usado pelo diabo para roubar os teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu libero a bênção, Pai. Agora, Papai do céu, eu quero te pedir uma coisa mais forte, Pai querido, no mundo espiritual, Deus, eu quero que a tua asa, Deus, cubra nós, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que o inimigo não vai atacar só seu povo. O inimigo vai entrar, Pai querido, em uma obra muito grande nessa terra. E eu quero, Pai querido, que o teu povo, Pai, possa estar na mesma bênção dos Salmos 91, Pai. Debaixo da sombra das tuas asas, Pai. E ali diz assim, Pai, que 1000 pode cair ao nosso lado. 10.000 à nossa direita, Pai, à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, Pai. Então, Deus, eu libero, Pai, que da bênção, Deus, do teu escudo, Pai, da tua proteção, das tuas asas, Pai, da tua sombra sobre o teu povo, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu profetizo agora, Pai querido, reserva para o teu povo, Pai. Eu profetizo tranquilidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Fala assim, eu recebo. Em nome de Jesus. Fala, eu recebo. Fala, Satanás, arreda-te. Fala, tranca a rua. Eu não tenho nada contigo. Vai embora. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, mais um pouco na tua presença. Eu quero, Pai, tirar, Pai querido, da igreja da herança hereditária, Pai. Em nome de Jesus, eu estou dizendo para Satanás, Pai querido, que por mais que ele está buscando espaço por causa de hábito, de costume, de maneira de pensar, de educação, de defeito, Pai, eu quero dizer para o diabo assim, ó, nós somos nova criatura, nova geração. A única herança que nós temos, Satanás, é a que Jesus conquistou para nós. Nós não temos laço mais com nosso Pai. Fala comigo, filho, eu não tenho laço mais de maldição, fala assim. Com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus avós. Em nome de Jesus, a minha aliança é só com Jesus. Amém?